Aí já estamos transmitindo, tá? Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje é 18 de junho, agora são 13 horas em ponto. Mais um papo com elas no ar. Hoje, infelizmente, eu estou aqui sozinha. A Olivia ficou em casa cuidando do Chiquinho, o filhinho dela, que está com probleminha de saúde. E a gente aqui, Olivia, está mandando vibrações de muita saúde para o Chiquinho, para que ele se recupere logo. E amanhã você já vai estar aqui com a gente de novo para a gente fazer o nosso papo com elas, nosso amado papo com elas. Para vocês que estão aí me ouvindo, muito boa tarde, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Nós já estamos ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. No Twitter, se quiser nos acompanhar por lá, nosso Twitter é @papo com elas, no Instagram é @papo com elas oficial e nosso canal no YouTube é youtube.com/papo com elas oficial. Esse programa está sendo transmitido agora pelo Facebook, mas ainda não está no YouTube. Até o final do dia ele já vai estar lá. Você pode entrar no nosso canal, se inscrever e selecionar o sininho para que você saiba cada vez que a gente sobe um vídeo novo lá para você acompanhar. Lá no nosso canal do YouTube você pode rever os programas desde a nossa estreia em 21 de janeiro. Você pode curtir a entrevista da Bárbara Gança, da Paloma Totti, do Vitor de Castro, do casal de youtubers, o Gabriel Deara e a Manu de Gílio, que tiveram aqui na semana passada. Mais um monte de coisa bacana para você se informar, se entreter e transformar a sua vida. Esse é o nosso propósito. E tem também o nosso site, o www.papocomElas.com.br. Estamos aí com um pouquinho mais de 30 dias no ar, quase 8.000 visitas. Muito bom, muito bacana. Obrigada a todos que estão acompanhando o nosso trabalho lá no nosso site também. Lá no nosso site você encontra conteúdos relevantes que vão agregar valor ao seu dia a dia, que vão te ajudar naquele problema lá, solucionar aquele problema, dicas de beleza, para você cuidar do seu pet e também acompanhar os eventos que estão acontecendo cidade afora. Tá tudo lá no nosso site, é só entrar no papocomelas.com.br. Muito bem, quero pedir para vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook para participar do programa de hoje. Hoje é um programa muito especial e muito bacana também. A gente está recebendo aqui, a gente não, né? É da força do hábito. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a nutricionista Maria Fernanda Elias para falar sobre um assunto que está presente diariamente na vida de todas as mães, que é a qualidade nutricional da lancheira dos filhos. Tudo bem, Maria Fernanda? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está escutando a gente. Obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui. Eu que agradeço, eu ia falar nós, ai meu Deus, eu vou ficar falando no plural hoje. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui, de bater esse papo com a gente, esclarecer muitas dúvidas aí, porque a lancheira do filho realmente parece uma coisa simples, mas é bem mais complicadinho, né não? Realmente, não é uma tarefa fácil. Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. Meu filho já tem 12 anos, então eu já passei por muitos anos de luta com a lancheira também. Porque não é só a gente pensar. A primeira coisa que eu acho que a mãe pensa é a questão de ter da saudabilidade, né? De ter um equilíbrio nutricional, de mandar, né, aqueles alimentos que a gente sabe que vão ajudar ele a crescer, a desenvolver. Isso acho que toda mãe tem como a primeira preocupação, na verdade. Mas aí tem também a questão da segurança alimentar, né? A gente tem que tomar cuidado também com o acondicionamento desses alimentos, né? Principalmente aqueles que são refrigerados. Então, pensar também em como colocar esses alimentos para que eles se preservem, que não estrague. E tem, por último, a questão da aceitação. A criança depois finalmente tem que comer esse alimento, né? Porque não adianta nada a gente mandar uma lancheira super bacana, com os itens super equilibrados e a criança trocar com os coleguinhas. Isso acontece, é um mercado de lancheiras. Bom, a gente vai estar aqui batendo esse papo, quero que vocês participem, mandem suas dúvidas, a Maria Fernanda está aqui para responder todo mundo. E a gente volta daqui a pouco, não sai daí.
essa prática de fazer as refeições em casa, envolver inclusive a família, né, ir às compras, as crianças também, envolver as crianças em escolher os alimentos, preparar algumas receitas mais simples, né, com a ajuda sempre de alguém mais velho supervisionando. Mas a gente sabe que fazer isso, todas as refeições, todos os dias, é praticamente impossível na nossa realidade. Então, é muito importante que a mãe, quando ela vai preparar essa lancheira ou alguma outra refeição, eventualmente lance mão de algum produto que está pronto, algum produto processado, que ela adquiriu no supermercado. E sem culpa, sem aquela paranoia de, ai meu Deus, eu estou dando essa coisa para o meu filho. Não é assim. Não é assim. Por exemplo, quando a gente consegue fazer um suco fresco, né, em casa, espremer as laranjas para colocar na lancheira da criança, numa térmica, bonitinho, perfeito, é o ideal. Mas se eventualmente a gente sabe que a gente não vai ter tempo de fazer isso, ou por alguma razão aquela garrafa térmica não está ali adequada, a gente pode recorrer a algumas opções prontas, né? Existem uma série de sucos de laranja, estou dando o exemplo da laranja, por exemplo, uma série de suco de laranja pronto para consumo no mercado, que são tão bons quanto aquela laranja que a gente espreme em casa, ou às vezes até melhor. Se eventualmente esse suco é enriquecido com vitaminas, ele tem uma adição de algum nutriente que vai deixar aquela bebida ainda mais saudável, né? Então a gente tem que avaliar. E como eu falei, não ter esse peso na consciência, né? De falar, ai meu Deus, né? Eu tô dando alguma coisa ruim pro meu filho. Não, não é assim. Eu acho que precisa haver um equilíbrio, mesmo porque foi como a gente começou esse papo aqui. A nossa vida é muito corrida e, poxa vida, se você não teve tempo, você não vai deixar a criança morrer de fome e também você não vai prejudicar o crescimento dela porque você não conseguiu fazer um suco fresco ali hoje, naquele momento. Então, assim, tem que haver equilíbrio, essa cobrança. A mulher já recebe uma cobrança exagerada em tudo, né? Ainda mais quando é relacionada à maternidade. Então, assim, a alimentação para ela ser prazerosa, não apenas saudável, mas prazerosa, não pode também ter essa cobrança. Tem que ter um certo relaxa que tudo encaixa, né? Aí nesse meio termo, achar esse meio termo. Mas ainda, Maria Fernanda, há muitos mitos e verdades sobre a qualidade nutricional dos alimentos industrializados e também sobre o cardápio adequado e funcional para as crianças, não tem? Tem, realmente. Pensando em alimentação infantil, a gente sempre escuta muita coisa e a gente fica perdido mesmo, né? Tem hora, até para nós que somos da área da saúde, sempre tem um estudo novo que é publicado e a gente tem que ali investigar um pouco mais a fundo. Esse estudo faz sentido, não faz sentido? Deixa eu ver qual foi a amostra que eles usaram. Então, a nutrição sempre tem novidade. É uma ciência que está evoluindo muito. Então, o que é importante? A gente primeiro conhecer um pouco, voltando para o caso da lancheira, né? Como é que a gente tem que compor essa lancheira? Então, nunca esquecer que uma fruta é fundamental. Eu falei do suco, mas não substitui uma fruta mesmo. Então, uma maçã, uma pera, uma banana, né? Aquelas frutas que são mais práticas da criança comer. E, eventualmente, a mãe pode até cortar ela em cubinhos, colocar ali num recipiente fechadinho, né? A gente sempre dá aquela dica de jogar umas gotinhas de limão para não escurecer e às vezes a criança acaba não aceitando. É importante também sempre ter uma fonte, uma outra fonte de energia. Então, por exemplo, pão, né? Ou eventualmente até um biscoito, sempre procurando aqueles alimentos integrais, né? Então, no caso do pão, preferir aqueles que são fonte de fibra, de cereais integrais. O biscoito, evitar aqueles que são mais doces, aqueles recheados, ou os tipo wafer, né? Que a gente sabe que eles são um pouco mais calóricos, têm mais gordura. Mas ir para aqueles biscoitos mais simples, que também tem ótimas opções integrais no mercado, né? Lembrar dos lácteos também, que são extremamente importantes para a criança. Então, por exemplo, quando for usar esse pão, colocar ali no recheio um queijo branco. Para crianças mais velhas, aquelas vezes elas aceitam uma ricota, por exemplo, um de ricota. Ou, por que não, se for uma lancheira térmica, mandar um iogurte, um iogurte integral, ou se tiver alguma orientação médica, um iogurte desnatado. Mas sempre considerar essa porção aí do lácteo também na lancheira, né? E aí a questão da variedade. O ideal é sempre ter bastante variedade para a criança ir acostumando. Uma coisa que eu sempre também, uma dica que eu sempre dou é colocar os vegetais também, que a criança, às vezes é um pouco mais difícil de comer, mas a gente tem aquela cenourinha baby, o tomatinho cereja, que eles são um pouquinho mais doces, né? E as crianças aceitam, e até a apresentação deles são um pouco mais
divertidas de comer, né? Você sabe que ontem a gente teve uma convidada aqui, a Márcia, e a gente estava comentando, né, que hoje você viria, que nós iríamos falar sobre esse assunto. E ela disse que o sobrinho dela, ele levava a cenourinha Baby para a escola e ele era a sensação, porque assim, nenhuma criança gostava. E ele chegava lá com a lancheirinha dele, com a cenourinha e comia. E as professoras ficavam maravilhadas, os adultos, né, que geralmente os adultos ficam maravilhados, porque em casa é uma questão de costume, né? Eu acho que tudo é uma questão de hábito, né? Da alimentação, principalmente. Mas é diferente mesmo, quando você está ali no ambiente, as crianças todas levando biscoitos e iogurtes, etc. E chega uma criança e abre a lancheirinha e tem cenourinha, né? Exatamente. É, causa um estranhamento aí. E você falou duas coisas super importantes. Assim, a primeira é a questão do hábito, né? E isso vem de casa, então a gente tem que dar o exemplo, né, dentro de casa. Então, querer que a criança coma uma cenoura, ou coma um tomate, ou outros vegetais, outras frutas, se a gente não come, se a gente não senta na mesa e mostra para eles que a gente está consumindo e que é gostoso, é difícil querer que eles aceitem, né? Uhum. E a outra coisa também é a seletividade alimentar. As crianças, elas passam por fases, né? E chega um momento que ela realmente ela fica muito seletiva, que foi um outro resultado desse estudo que você comentou. Legal. Então, tem que oferecer uma vez, tem que oferecer duas, tem que oferecer três, e uma hora ela vai aceitar. Quando é bebê é mais fácil. Eu me lembro muito dos meus filhos quando eles eram bebês, e eu fazia aquelas papinhas, sopinhas, aí eu colocava inhame, colocava aquele monte de abobrinha, etc. Então, eles adoravam. Mas hoje em dia, eles até duvidam que eles comeram isso na vida, porque, né, vai crescendo, vai experimentando outras coisas, né? Mas, Maria Fernanda, uma coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer, a gente até comentou já um pouquinho aqui fora do ar, que é essa questão dos alimentos processados, multiprocessados, ultraprocessados. Causa um nó na cabeça das pessoas. Eu, por exemplo, estava até comentando com vocês que eu não sei qual é qual. Então, assim, como é que a gente sabe... porque para mim, na minha opinião, assim, para mim existem dois grupos, os in natura e os que não são in natura, né? Então, assim, como fica mais fácil da mãe identificar a qualidade desses alimentos? Se é ultraprocessado, se é multiprocessado, se é processado? Explica rapidinho, assim, só para quem está em casa poder entender como é que funciona isso. Tá. Não, o que você colocou realmente, a forma que você colocou realmente foi super interessante, porque hoje a gente vê muitos termos, a gente escuta, vê realmente na mídia muitos termos. Mais atrapalham do que ajudam. Exatamente. Você usou uma classificação ótima. O que é natural, que é aquele que a gente encontra ali na feira, né? Então, quando você compra um pé de alface, né? As frutas, e aqueles que são processados, aqueles que passaram por algum nível de processamento na indústria, né? E justamente é para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, um pacote de arroz, né? Aquele café que a gente compra para fazer em casa. Seria muito difícil a gente ter que ir buscar lá o arroz na plantação e colher os grãos de café para a gente poder fazer tudo isso em casa. Então, a indústria ela tem esse papel de facilitar a nossa vida nesse sentido. E aí a gente vai caminhando um pouco mais dentro do processo produtivo e a gente vai acrescentando, por exemplo, dentro ali da produção do alimento, alguns outros itens. Por exemplo, alguns produtos eles requerem alguns conservantes, que esses conservantes eles podem ser inclusive naturais, tá? Alguns requerem, por exemplo, um corante, né? Que o corante, de novo, ele também pode ser de uma fonte natural. Como eu falei inicialmente, ele pode ter um enriquecimento com vitaminas, porque, por exemplo, o processo industrial, às vezes, por altas temperaturas, por exemplo, ele pode destruir algumas vitaminas que são naturais do alimento. Então, o processamento ele vai devolver aquelas vitaminas para o alimento, né? Então, isso tudo faz parte do processamento, faz parte da produção dos alimentos e faz parte do nosso dia a dia. Então, o que eu considero importante para as pessoas aí para facilitar nessa escolha, né, dos alimentos? Sempre ler o rótulo dos alimentos. Quando for escolher, a hora de comprar um produto, leia o rótulo.
né? Então, olhe, mas não olhe só a quantidade de caloria que tem naquele alimento, ou a quantidade de gordura, ou a quantidade de... Olhem também essa questão da adição de micronutrientes, de vitaminas e minerais. Uhum. Um produto ele sempre vai ser mais saudável se ele tiver uma adição de vitaminas e minerais. E fibras também. A gente sabe que a população brasileira consome poucas, infelizmente, consome poucas frutas, verduras e hortaliças em geral, legumes. Então, esse enriquecimento dos alimentos com fibras, vitaminas, minerais é extremamente importante para manter os níveis adequados de ingestão desses nutrientes. Sem contar que a fibra, ela ajuda na absorção dos outros nutrientes também, não é, no organismo? A fibra é extremamente importante, por exemplo, para pessoas que têm problemas de colesterol alto, por exemplo, ou problema de diabetes, né, de glicose muito alta. A fibra solúvel, né, um tipo de fibra, ela ajuda o organismo a absorver menos esse colesterol, esses açúcares, né? Ele elimina do organismo, então ele ajuda a manter níveis saudáveis de colesterol, de gorduras, né, e de açúcares, por exemplo, para as pessoas que têm aí uma propensão a essas doenças. Foi bom que você tocou na questão da leitura dos rótulos, que era justamente a minha próxima pergunta, né? A gente não tem o hábito, poucas pessoas têm o hábito de ler rótulos dos produtos que compram, principalmente quando relacionados à alimentação. Agora, o que a gente tem que procurar, né? Você falou lá, não é procurar só gordura, o que a gente tem que tipo de informação a gente tem que procurar no rótulo dos alimentos? Na verdade, realmente, é super importante a leitura, mas pra gente ser também bem honesto, muitas vezes a gente não tem tempo. É lógico, né? Já pensou separar para ler um por um? Assim, é o correto, né? Mas assim, quem é que vai no mercado podendo ficar a tarde inteira? Geralmente a gente vê aqui pelo nosso dia a dia, meu e da Olivia. A gente sai do programa, passa no mercado comprar fruta para levar para casa, para buscar o filho na escola. Então é assim, a nossa vida é assim. É uma coisa que a gente não pode deixar de lado, né? Que a gente gostaria de ter mais tempo para fazer certas coisas, mas infelizmente a nossa rotina não permite. Então assim, se a gente vai comprar uma coisa, vai comprar lá um alimento, um produto, que tipo de informação que a gente tem que olhar lá para ver se consta naquele alimento lá no rótulo, na composição dele? Então, tem essa questão do tempo e tem a questão também que é complexo, né? Você tá perguntando, não é simples a gente ler o rótulo, é uma coisa que a gente vai fazer rapidinho, não é assim. Mas até uma sugestão que eu dou é assim, a ideia não é fazer essa análise tão profunda de toda a compra numa primeira vez, né? A ideia é assim, selecione um tipo de produto que você vai comprar e começa por ele, né? Então, hoje eu vou comprar leite. Deixa eu dar uma olhada, então, comparar, né? Deixa eu ver esse leite aqui, ele é enriquecido com alguma coisa, ele tem alguma vitamina a mais, né? Tem uma fibra. Começa pelo leite, você já vai conseguir identificar qual que é aquele que você considera o mais saudável para o seu filho, para a necessidade dentro da sua casa. Então, por exemplo, o que é importante? Comparar a quantidade de gordura, como eu falei. É lógico, eu estou dando o exemplo do leite, um leite que é integral, ele sempre vai ter mais gordura que o desnatado, né? Então, tem que comparar produtos iguais, então leite desnatado com leite desnatado, leite integral com leite integral. Como eu falei, nesse exemplo do leite, você pode olhar, né, se ele está adicionado de alguma vitamina, algum mineral. Agora, indo para outras categorias de alimentos, é importante sim olhar a quantidade de açúcar, como no caso de iogurtes, por exemplo, né? Olhar sempre quanto tem de açúcar em um, quanto de açúcar tem no outro. A questão também de proteínas, hoje está muito em moda esses produtos mais proteicos, então sempre olhar também a parte proteica, se realmente tem uma quantidade bacana de proteínas. E também olhar a lista de ingredientes. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que a quantidade de ingredientes num produto, ele vai aumentando de acordo com o que a gente vai andando. Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente é água, o que mais vai ter lá dentro daquele produto é água. Eu ia te falar isso porque eu li uma informação antes de vir para cá até. Eu estava lendo um artigo lá sobre a leitura de rótulos e falou justamente isso que você acabou de dizer, que geralmente a primeira substância, o primeiro ingrediente que consta no rótulo significa que é o que mais tem naquele produto. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Então isso é muito interessante. Eu não sabia disso, viu? Na questão dos sucos, né? Então quando vai comprar o suco, se a primeira ingrediente que está lá é água, aquele suco ali está muito diluído. Entendi. Ou o açúcar também, né? Então a gente consegue ter uma ideia também comparando. Se você tem um produto que o açúcar ele é o segundo ingrediente e você tem um outro produto que o açúcar é o terceiro ou quarto ingrediente,
esse que é o terceiro, quarto, vai ter menos açúcar. Então, é uma forma de também saber. E tomar cuidado, porque às vezes a gente fica com um pouco de medo de alguns nomes que a gente vê ali na lista de ingredientes. Então, por exemplo, né, ácido ascórbico, né, ou nomes que na verdade significam coisas boas, né, o ácido ascórbico ele é a vitamina C. Sim, sim. Então, isso também tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente escuta, nomes que a gente nem sabe o que é, que fazem mal para o organismo. Não, não é assim. Procurem se informar, coloquem lá no Google, não sei o que é o ácido ascórbico. Põe no Google, que o Google te fala rapidinho, você vai saber que é uma vitamina C. Geralmente a gente fala que o Dr. Google mais confunde do que ajuda, mas nesse caso eu acho que vale a pesquisa, Sim, né? saber, né, o que significa aquele termo, né? Ou, por exemplo, beta-caroteno. O que é esse beta-caroteno? O beta-caroteno, ele é um corante natural e ele se transforma em vitamina A, né? O que é super positivo para o organismo. Então, tomar um pouco de cuidado com essa questão. Legal. Agora, em termos práticos, Maria Fernanda, em termos práticos, o que não pode faltar numa lancheira? Como eu falei, é uma grande oportunidade da criança consumir fruta, né? E o suco, ele não substitui a fruta mesmo, in natura, né? Então, se a criança gosta do suco, aí também intercalar, né? O suco um dia com água. Acho que é importante incentivar a criança a tomar água também. A gente pensa muito em suco, mas a água também é importante para a criança habituar a tomar água. Mas a fruta é uma que eu considero, assim, essencial. E conversar com a criança, ver qual que ela prefere, qual que ela gosta mais, e mudar também a apresentação dessa fruta, né? Às vezes cortada, às vezes só fatiada no meio, por exemplo, uma maçã cortar no meio só, também mudar essa apresentação. E os lácteos também, que eu considero fundamental, porque para a criança, a ingestão adequada de cálcio, de vitamina D, né? Todos aqueles nutrientes que o leite e os lácteos são fontes, é fundamental, e garantir esse aporte tanto no café da manhã como no lanche é fundamental, porque nas outras refeições dificilmente a criança vai ter a oportunidade de consumir um produto lácteo. Sim. Então no almoço, na janta, é difícil ela consumir um copo de leite, né, ou ela consumir um pedaço grande de queijo. Então normalmente é no café da manhã e no lanche que ela tem a grande oportunidade de consumir uma porção de lácteo. Eu considero esses dois itens aqueles que realmente não podem faltar. Tá, legal. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Enquanto isso, tem uma pergunta aqui. A Gislene, nossa colunista de relacionamento, ela está aqui acompanhando a transmissão pelo Facebook e ela perguntou o seguinte: onde encontramos as fibras naturais? Em quais alimentos? E aumentando a ingestão de fibras, devemos aumentar também a ingestão de água? Obrigada pela pergunta. Os alimentos que são principais fontes de fibra são as hortaliças, né? As frutas, as verduras, os legumes. E também a gente encontra um pouco de fibra nas leguminosas. Então, no feijão, por exemplo. O feijão também é considerado uma fonte importante de fibra. Mas, de modo geral, eu sempre recomendo as frutas, verduras e legumes, tá? Então, esses são os alimentos que a gente tem que consumir aí pensando numa ingestão adequada de fibras. E a gente sempre recomenda um consumo de água, mas na verdade, assim, se a gente consumir o que é recomendado diariamente de frutas, verduras e legumes, e o que é indicado ingerir de água por dia, que a gente sempre fala aí mais ou menos entre 1,5 e 2 litros de água, isso vai depender da idade, do tamanho da pessoa, ok, tá perfeito. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Tem muita gente que busca suplementar fibras em pó, aí sim precisa realmente dar uma atenção maior à ingestão de líquidos. Agora, quando se fala na lancheira, o que pode ser colocado de fibra natural? Então, assim, a fruta, como eu falei, né? A fruta ela já vai ser uma fonte de fibra. Aquela dica que eu dei de mandar a cenourinha, o tomatinho, também são os legumes, né? São os vegetais, são fontes de fibra. E quando a gente colocar o pão, o biscoito, sempre procurar uma fonte desses alimentos que seja integral. Porque aí sempre a quantidade de fibra vai ser maior. Entendi. Bom, a gente vai agora para um rápido comercial e daqui a pouco a gente vai continuar falando. Olha, gente, eu guardei aqui um bloco inteiro só para a gente falar do suco de caixinha. Então, assim, manda suas perguntas para a gente conversar sobre isso. Eu estou aqui recebendo umas perguntas no meu WhatsApp também e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com o Papo com Elas, hoje falando com a nutricionista Maria Fernanda Elias, que está ensinando a gente aqui, dando dicas e informações importantes sobre a qualidade nutricional da lancheira dos filhos. E a gente estava batendo um papo aqui no comercial, enquanto a gente estava fora do ar, falando dos sucos, que é o que a gente vai falar agora. Mas antes, Maria Fernanda, eu quero te fazer uma pergunta aqui, que a Liene mandou para mim. Ela falou o seguinte, olha, ela queria saber da Nutri se é real ou lenda que não devemos combinar alguns alimentos porque impede a absorção de nutrientes, tipo leite com proteínas. Isso, obrigada pela pergunta. Realmente existe a interação entre alguns nutrientes. Algumas dessas interações elas são negativas e algumas dessas interações são positivas. Então, por exemplo, a questão do leite, né? Na verdade, o cálcio que está presente no leite, ele interage com o ferro presente nos alimentos proteicos e não com a proteína em si, né? Então, existe ali sim uma interação entre esses dois nutrientes. E uma positiva é, por exemplo, o ferro também, o mesmo ferro que vai interagir de uma forma mais competitiva com o cálcio, quando ele age com a vitamina C, é uma competição, na verdade é uma interação positiva. A vitamina C ela vai ajudar na absorção desse ferro. Então tem os dois casos, tá? Mas quando a gente recomenda uma dieta equilibrada, né, as porções de alimentos que a gente tem que consumir todo dia, a gente não pensa nesse tipo de interação, a não ser que exista alguma recomendação específica do nutricionista ou do médico para aquele caso individual, tá? Mas você não precisa ter esse tipo de preocupação no dia a dia, numa alimentação equilibrada para a família. Muito bem. Você pode continuar enviando suas perguntas aqui pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/papocomelas oficial. E agora a gente vai falar sobre o assunto polêmico, sucos de caixinha, né? Maria Fernanda, a gente estava conversando aqui fora do ar, já falando sobre esse assunto. Os sucos de caixinha, existem uma série de mitos e verdades a respeito desse assunto em particular. Eles são uma boa pedida de modo geral. É até uma pena, né, que o suco de caixinha tenha virado sinônimo de vilão, né? Eu particularmente sou fã da caixinha. Eu não trabalho para a indústria de caixinha, mas eu sou fã da caixinha. Por quê? O que acontece é que existe uma grande confusão, né? Se a gente pensar, imagine que a gente está falando de um suco de laranja, né? Igual o que a gente faz em casa, espremeu a laranja. Se a gente colocar dentro da caixinha, se a gente colocar numa garrafa de vidro, ou se a gente colocar numa garrafa plástica, pensem nas três possibilidades. Quando a gente fala de criança, a garrafa de vidro já não é bacana, porque é super perigoso você dar um vidro para uma criança. Então a gente fica aí com duas opções. O plástico, tanto o plástico como o vidro, o que acontece? Ele deixa passar luz, né? A luz penetra ali pelo vidro e chega ali, atinge os nutrientes daquele suco de laranja. Quando a gente pensa na caixinha, ela é totalmente vedada. Então a luz, ela não vai chegar no alimento e ela vai preservar os nutrientes. Então, inclusive, quando a gente compara, né, um suco feito na hora, que foi mandado para a escola, às vezes a criança não consumiu, ficou muito tempo lá, chegou em casa e resolveu consumir no almoço. Ou que a gente deixou ali em cima da pia por algumas horas, ou até mesmo na geladeira para consumir depois. E quando a gente compara com um suco de laranja que acabou de sair da fábrica e foi envasado na caixinha, passou pelos processos lá de pasteurização, né, o processo do HT, se a gente medir a quantidade de vitamina C, tem ali, estou dando exemplo da vitamina C, porque é a vitamina mais conhecida do suco de laranja. Uhum. É muito provável que a quantidade que está ali na caixinha é muito maior que a quantidade que a gente vai encontrar nesse suco que foi feito em casa, né? Então, a caixinha, ela preserva os nutrientes dos alimentos, ela deixa o alimento seguro para consumo, por exemplo, quando a gente vai passear, vai viajar, né? Às vezes é muito mais seguro levar um alimento que ele saiu ali da fábrica, foi colocado na caixinha, envasado e está totalmente ali livre de contaminação, né? Então, essa questão da segurança e da preservação de nutrientes é fundamental, né? E quando a gente fala em criança, ainda tem essa questão do vidro não ser o melhor. Agora, por que a caixinha virou vilão, né? O que acontece? A gente também tem vários tipos de produtos no mercado. A gente vai ter suco, que é só laranja ali dentro.
A gente vai ter suco, como eu falei para vocês, é só a laranja, mas às vezes ela pode ter sido enriquecida com outros nutrientes, né? Eu tô falando muito de vitamina, mas a gente tem suco no mercado que é enriquecido com DH, que é um ômega 3 super importante para a criança, né? Para o desenvolvimento neurológico, para a saúde da criança. E a gente vai ter outras opções que tem tem a fruta, mas vai ter um monte de água e vai ter um monte de açúcar, né? Então, essas opções aí com um monte de água e um monte de açúcar é que a gente tem que tomar cuidado. Mas não quer dizer que porque está dentro da caixinha que é ruim. A gente tem que saber olhar aquele que é mais saudável e está dentro da caixinha e diferenciar daquele que é menos saudável e está dentro da caixinha. São qualidades, né? Assim como os outros produtos que existem no mercado, há qualidades e qualidades de sucos de caixinha. Então não dá para colocar, generalizar, né, Maria Fernanda, Exatamente. e falar que todos são ruins. Por isso que a informação é importante. A gente tem que saber, fala-se muito, realmente, tem sucos de caixinha que são açúcar, água e açúcar, né? Mas tem outros que não. Que quando comparados, eu acho que muita gente não deve saber. Você faz o suco natural ali, uma hora depois as vitaminas já eram. Então a criança está tomando uma água aromatizada, na verdade. A vitamina, mesmo a vitamina C e as outras vitaminas da laranja, das outras frutas, já eram. Ali já não tem mais nada. Então, nesse ponto que é o que você está falando, né? A caixinha, ela garante essa qualidade nutricional melhor do suco, né? Mas o suco também tem que ter boa qualidade, então. Exatamente, porque ele pode estar, inclusive, dentro da garrafa de plástico ou da garrafa de vidro e ter um monte de água e açúcar igual. Exato. A qualidade vai ser a mesma do que, se você comparar a quantidade de ingredientes, não é a caixinha que vai fazer a diferença. Né? Exatamente. Agora, se a gente comparar, então, o suco de caixinha e o refrigerante, e aí, qual é essa comparação? Ou não tem nem comparação? Não, na verdade são coisas diferentes, né? A gente tem que enxergar o suco de laranja, o suco de frutas, né? O suco de caixinha, o suco de frutas, é como uma coisa mais saudável realmente, né? A gente sabe que as frutas, além de toda essa questão das vitaminas, ela tem uma série de compostos bioativos, né? Que justamente faz com que aquele alimento ele tenha uma função no nosso organismo. Além de fornecer essas vitaminas, ele tem outras funções ali que tem um apelo de saúde. Quando a gente vai para o refrigerante, a gente tem que entender isso como um consumo de um alimento numa ocasião especial, né? A gente está numa festa, ou até a gente pode negociar com a criança, olha, ela vai levar 4 dias da semana um suco de fruta e um dia, eventualmente, a gente combina, ela leva um refrigerante, que faz parte também da vida saudável, porque o prazer, né, faz parte de uma alimentação saudável. Exato. A gente não pode ter essa neurose de ficar olhando também só para o que é nutritivo. A criança tem que estar feliz, ela tem que ter o prazer e negociar com ela é bacana. Então, assim, o consumo do refrigerante, o consumo do suco, né, ou de outras bebidas, eles têm papéis diferentes, né? Por exemplo, como água de coco, que também é super bacana para levar na lancheira, é hidratante. Então, tem que diferenciar o momento de consumo, né? Isso que é importante. Mas, na verdade, eu te fiz essa pergunta, esse comparativo do suco de caixinha e do refrigerante, até daqueles de qualidade menor mesmo, que são água e açúcar. Uhum. Nesse caso, eu acho que acaba saindo o mesmo tipo de prejuízo que um refrigerante, em tese, faria, esse suco de caixinha de má qualidade também faria. Um suco que tem uma quantidade muito grande de água, muito grande de açúcar, a gente tem que também evitar da mesma, e consumir em alguns momentos da mesma forma que o refrigerante. Tá. Né? Uhum. Praticamente a mesma coisa. Mas como a gente conversou aqui, eu tenho notado, por exemplo, né, que há uma preocupação das empresas em melhorar a qualidade dos seus produtos e hoje muitos sucos já são adoçados com frutas mesmo, né? Isso também é uma boa saída, não é, Maria Fernanda? Sim, buscar alternativas para adoçar, né, os alimentos, isso é uma tendência assim, da indústria, não só utilizando outras frutas, mas também existe uma série de outros ingredientes que são usados aí com recursos, muitas vezes a própria fibra também. Assim, a indústria ela tem pesquisado muito, até porque por conta dos altos índices aí de excesso de peso, de obesidade, né, não só entre adultos, mas entre crianças também. Então existe uma preocupação e um comprometimento da indústria nesse sentido. Muito bem. Agora, as outras opções que nós temos, as polpas de frutas, essas que vendem no mercado, elas são ideais também para fazer o suco?
A polpa de fruta, ela é 100% a fruta. Então, sim, Tá. é uma boa opção. Tomar Mas cuidado. para aquele consumo imediato, né? Que nem a gente conversou. Sim, exatamente. Fazer em casa, fez e consumiu. Tomar cuidado sempre com a qualidade, né, dessa polpa que está comprando, ter certeza que ela tem ali aquele selo do Ministério da Saúde de Segurança, tá? Porque a polpa de fruta ela tem um risco grande de contaminação, né? Que ele está congelada, né? Esses cuidados de segurança alimentar, mas ela é uma boa opção. E os sucos concentrados? Também, o suco concentrado, alguns eles têm conservante, né? Então, a gente não pode comparar ele com uma fruta congelada, nem com esse suco de caixinha que esse que eu falei que é o perfil mais saudável, né? Porque ele vai ter conservante. Mas ele também é uma opção que a mãe que é aqui dentro de casa você pode usar com um pouco menos de frequência. Tá, agora a gente estava também conversando uma outra coisa importante que eu acho legal a gente conversar, falar aqui, que é a respeito de adoçante, né? Existe a gente sabe que o aspartame, existem vários tipos de adoçantes. São adoçantes naturais, existe a sucralose, que ele é liberado para mulheres grávidas, para crianças também. O aspartame, que é o mais problemático, que tanto mulheres grávidas como crianças têm uma restrição, como você comentou, né, Maria Fernanda? Eu costumo recomendar o uso da estévia, tá? E além da sucralose, como você comentou, na verdade, eu sempre vou mais para a estévia, porque hoje eu entendo que ele é o mais indicado para essas populações. Ele é natural, né? Ele é natural. Mas é o que eu sempre também recomendo. Se vai fazer uma bebida, a gente está falando muito de suco, né? E vai adoçar. Procure, quando a gente fala de criança, se essa criança não tem nenhuma restrição por conta de um excesso de peso, obesidade, ou um pré-diabetes, alguma coisa assim, use sempre, num primeiro momento, o açúcar. Em menor quantidade, não aquela quantidade que a gente está acostumado a usar, que sempre acaba carregando na mão, usa menos, até para que a criança ela se acostume com o sabor do alimento. Porque se a gente sempre mascara, né, aquele alimento com muito açúcar, e a mesma coisa com muito sal, né, a gente está falando de adoçante, mas o sal é a mesma coisa, então use menos, use o açúcar, mas use menos, tá? Se necessário, no caso de uma recomendação para a criança, do nutricionista ou do médico, aí recorrer para o stevia ou para o sucralose. E existe aquela questão também do açúcar refinado ser menos saudável do que o açúcar granulado. Como é que é isso? O açúcar, o nosso corpo, ele reconhece todos os tipos de açúcar como glicose no final. Tá. Tudo vira glicose. Tá. O organismo vai aproveitar igual, tá? Então, o mais aceitável pela população, inclusive o mais barato, é o açúcar refinado, aquele açúcar branco. Então, a minha dica é, compre aquele que você gosta mais e use o menos possível. Essa é a minha dica. Ótimo. Melhor assim, né? Melhor prevenir. Mas a gente fala tanto que é preciso cuidar dessa qualidade nutricional, mas muita gente não entende exatamente o porquê. Agora, eu queria que você falasse quais os principais problemas que uma alimentação desregrada pode causar em uma criança em longo prazo. Essa criança que hoje ela come o biscoito recheado, abusa do açúcar, da gordura. O que isso pode trazer para ela de malefício mais para frente, quando ela já for adolescente ou até um jovem adulto? Aí a gente tem que separar a infância em dois momentos muito importantes, né? Então, o primeiro é desde a fase da gestação, tá? Antes da criança nascer, né? Desde a gestação, então a importância da mãe também estar muito bem alimentada, bem nutrida, até os 2 anos da criança, né? Essa fase a gente chama de janela de oportunidades, ou primeiro 1000 dias. Eu tenho certeza que todo mundo já escutou esse termo, né? Os primeiros 1000 dias. É muito famoso porque a gente entende que a criança, se ela está bem nutrida nessa fase, se ela recebe todos aqueles nutrientes, né, na quantidade adequada, ela vai ter um desenvolvimento máximo, do seu máximo potencial. Então, em termos de saúde, em termos de desenvolvimento neurológico, e também isso vai influenciar ao longo da vida. Então, o que essa criança pode ter, por exemplo, pode ter ou não ter de doença quando ela for adulta, essa primeira fase da vida é extremamente importante para esse impacto lá na frente, né? E alguns estudos falam que, na verdade, o que a nossa avó comia já impacta, né? Então, é extremamente importante. E daí tem a segunda fase, né? Hoje a gente vive no mundo todo o problema que a gente chama de dupla carga da malnutrição. O que é isso? De um lado, a gente tem a desnutrição,
a falta de alguns nutrientes. Aqui no Brasil, por exemplo, a anemia entre crianças é um tema muito sério. O próprio Ministério da Saúde ele fala que 50% das nossas crianças são anêmicas, tá? E, por outro lado, a questão de excesso de peso e obesidade. Então, a gente tem que olhar e cuidar das duas coisas. Olhar, porque muitas vezes também a gente confunde que uma boa alimentação, uma boa nutrição é o excesso de comida. E, na verdade, não. É a qualidade do que a gente está levando para dentro de casa. Viu, vovós? Não adianta encher o pratinho do netinho, não. Isso não é boa alimentação. O que importa é a qualidade, né? Exatamente. Não a quantidade. Então, assim, incentivar, de novo, né? Incentivar o consumo de frutas, verduras, legumes, né? Os cereais integrais. Então, não precisa ser toda a refeição arroz integral. Mas se a gente conseguir algumas vezes da semana introduzir o arroz integral, além das fibras, ele tem mais nutriente. A combinação do brasileiro, né? O arroz com feijão é extremamente rica, é uma combinação perfeita. Não exagerar no consumo de carne vermelha, que o brasileiro gosta muito de carne vermelha. Procurar consumir mais peixes, mais ovos, frangos, substituir, né, na verdade, né, não aumentar o consumo, mas substituir por essas outras fontes de proteína, tomar bastante água, porque tudo isso vai contribuir não só para garantir a boa nutrição, a entrega dos nutrientes que a gente precisa, das vitaminas e dos minerais, mas também garantir que a gente não está consumindo mais caloria do que a gente precisa. E tudo isso para a criança vai ajudar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento mental, intelectual e garantir também uma vida adulta mais saudável. Muito bem, a gente está quase terminando o programa aqui, mas chegou mais uma pergunta da Liene. Ela disse o seguinte, Maria Fernanda. Eu, como dentista, há 20 anos, tenho observado um aumento relevante nos prejuízos causados pelos refrigerantes nos dentes. Isso acontece também na área nutricional? Na verdade, a gente não... Essa parte oral, né, a gente não faz esse... Mas eu acho que ela quis dizer pela quantidade de açúcar, né? Que sim, faz aquele prejuízo, bebidas, tem aquele prejuízo como um todo, sim. né? As bebidas açucaradas, elas são um dos principais fatores aí, hoje em dia, avaliados como causador do excesso de peso entre crianças, né? Mas não só o refrigerante, as bebidas açucaradas em geral. Então, por exemplo, aquele suco que a gente estava falando que leva uma quantidade grande de açúcar, ele também, ali, se a gente for pensar nessa questão de excesso de peso, e até eu entendo que até que de cáries, né, porque o açúcar está ali, seria a mesma coisa. Então, sim, realmente é um fator bastante importante, mas, de novo, não é proibir a criança de consumir, tá? A gente tem que lembrar dessa questão do prazer e do momento certo para consumir. Eu também acho, porque senão você entra numa ditadura alimentar e a criança começa a associar a hora da alimentação como um suplício para ela. Eu vou ter que comer tal coisa, eu vou ter que fazer isso. E assim, é muito ruim, né, gente? A gente sabe como adulto, né? A gente sabe quanto isso influencia na qualidade de vida. Então, assim, já ensina a criança desde pequena. Ela pode comer de tudo, desde que com moderação, né? E também apreciando o natural, o alimento natural, absorvendo aí os nutrientes, consumindo menos produtos comprados em supermercado, mais feitos em casa, né? Como sucos naturais, mais frutas e isso aí. Não é, Maria Fernanda? É isso mesmo. E não fica só chato para a criança, fica chato para nós mães também, que fazer uma alimentação, né, levar uma alimentação saudável para dentro de casa vira uma dor de cabeça. Exato, porque a gente não sabe o que fazer, fica confuso, fica chato pra gente. Fica todo mundo pesado, né? Com aquela imposição da polícia e da alimentação saudável. Exatamente. A Liene só comentou aqui que, além do açúcar, na odontologia, eles também têm o problema da acidez com o refrigerante, do refrigerante, é verdade, que é diferente. Exatamente. Mas também se for num suco... Bom, de novo, né? Se for num suco de laranja, também tem a questão da acidez da fruta. Mas é verdade, a combinação, tem razão. Né? Bom, gente, acabou, Maria Fernanda. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por esclarecer tantas dúvidas aí. Com certeza esse assunto renderia mais 1 hora de programa. Vem por aí, viu? Que bom, eu agradeço o convite uma vez mais e pode contar comigo sempre que precisar. Se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, quiserem tirar alguma dúvida, como é que elas fazem para entrar em contato com você? Pode escrever para o meu e-mail, é maria, aquele tracinho no meio, fernanda.elias@dsm, D de dado, S de sapo, M de Maria.com. Muito bem.
E agora eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, que acompanhou a nossa transmissão ao vivo, que mandou perguntas, mandaram perguntas pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por nos ajudar a levar um melhor conteúdo a todos nós. E amanhã a gente está de volta, a gente vai receber, eu e a Olivia já vai estar aqui, nós vamos receber a Irene Nagashima, lá do Cine Materna, para falar sobre as sessões do Cine Materna, como que é esse projeto e mais um monte de informação aí, curiosidades sobre esse projeto tão bacana que tem ajudado tantas mães desde 2014. Então, um beijo para vocês, muito obrigado pela participação e até amanhã.